Olá, meu nome é Arthur e mais um dia de devocional. Vamos começar. Esse é o nosso segundo dia de 2025, em janeiro. Vamos estar falando aqui um tema importante, mas antes disso, quero começar com a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, humildemente queremos agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. O Senhor está olhando por nós cada dia, aprendendo com o Senhor, Deus, que esse devocional possa engrandecer bastante para nossas vidas, possamos entender a Tua Palavra, Seus caminhos, Seus mandamentos, para que possamos ser pessoas de luz, abençoadas pelo Senhor. Que possamos ser tementes a Deus e sempre gratos, Senhor Deus. Somos muito gratos pela Tua vontade, Tua presença, por tudo que tem ensinado na nossa caminhada. Te pedimos que abençoe esse devocional, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nosso devocional tem o título Sonhe, Planeje, Ore e Faça. Em Gênesis 12, 1-2, tem a seguinte passagem. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, pense na história de Abraão, com seus 75 anos de idade, casado com Sara, que era estéril, foi chamado pelo Senhor para deixar a sua terra e viajar para um lugar desconhecido e ser pai de nações. É algo muito improvável. Existem muitas discussões acerca da idade de Abraão, se seria computada da forma em que contamos hoje ou não. Independentemente da forma de contagem, o fato é que várias pessoas muito mais novas já estão pendurando a chuteira e não correm atrás dos próprios sonhos. Abraão, porém, acreditou nas promessas do Senhor e foi paciente para ver todas elas se cumprirem. As circunstâncias dizem não e muitas vezes o deserto tenta nos paralisar, mas só vive o sonho de Deus quem realmente está disposto a vencer o deserto, a superar as circunstâncias contrárias, a suplantar as dificuldades da vida e as barreiras que se levantam. Talvez você pergunte como é possível que alguém faça isso. É uma boa pergunta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, creio ser esse primeiro requisito. Tenha fé no Deus que promete e lembre-se de que Ele é o único capaz de cumprir. Talvez você esteja vivendo dias tão difíceis e esteja sem perspectiva do amanhã, porque tantas lutas surgiram, mas entenda uma coisa: os seus sonhos e projetos se tornarão realidade no tempo de Deus e conforme a sua perseverança. Seja paciente, pois Ele é fiel e justo para dar tudo o que prometeu a você. Ande confiante na promessa de Deus e os seus passos o conduzirão ao seu destino. Nesse devocional 2, uma coisa que é importante nessa passagem em Gênesis é que ele indica o início da obediência radical de Abraão a Deus. Após descobrir a vontade divina, Abraão se dispôs a fazer o que o plano de Deus requeria dele.
Nossa renovação espiritual começa quando aprendemos a buscar a vontade do Senhor e segui-la sem reservas. É importante dizer que esse devocional ele vem com pedido para a leitura bíblica de João 1. E a palavra-chave é planejar. Devemos planejar nosso futuro, devemos prosseguir na vontade do Senhor. Sempre Ele tem grandes planos para a gente. E nessa leitura bíblica de João, o apóstolo que escreveu foi o próprio João. E a gente vai estar falando sobre o início do ministério de Jesus. E o que se trata o livro de João? É uma bibliografia de Jesus e é diferente de qualquer outra coisa. Em vez de tentar ser abrangente, este evangelho destaca uma série de episódios de grandes intensidades na vida de Cristo. Então, eu vou começar no capítulo 1, com todos os versículos pedidos. E o primeiro já começa sobre a encarnação do Verbo. Para quem não sabe, o Verbo era um conceito usado apenas por João para se referir a Jesus. O eu sou era a expressão, ela aparece diversas vezes, cada uma delas apontando para uma característica de Jesus, destinada a mostrar que ele é o Filho de Deus. E o discípulo a quem Jesus amava, quem citava essa frase é o eufemismo do próprio João, para se referir a si mesmo. Então, o personagem desse capítulo, nessa passagem bíblica principal é Jesus, o pregador do deserto, João Batista, além dos discípulos, os amigos mais próximos de Jesus. O governador romano da Judéia que sentenciou Jesus à morte, o nome era Pôncio Pilatos. E assim, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para ver e testificar a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto a receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primásia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. João Batista repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós nos conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. Então, João Batista foi um mensageiro do arrependimento. Ele mesmo não era a verdadeira luz, apenas apontava para aquele que era. Do mesmo modo, aquele de nós que já receberam a Cristo refletem a luz de Deus e apontam o caminho que leva até Ele, a verdadeira luz. Não devemos atrair seguidores para nós, assim como João não o fez. Somos apenas mendigos, dizendo a outros mendigos onde encontrar comida. Quando deixamos de nos orgulhar de nossos feitos e habilidades, seguindo o exemplo de João Batista, somos mais capazes de servir a Cristo, mostrando aos outros o caminho que leva a Ele. Então é isso. João Batista também torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primázia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia mais. A fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. O batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não a conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-os, disse isso. Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhes: Rabi,
que quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, né? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. E quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré: Pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Ele afirmando, na verdade, né? Aos que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, essa passagem, na mente dos líderes religiosos, haviam 4 opções quanto à identidade de Jesus, João Batista. Ele podia ser um profeta anunciado por Moisés, Elias, o Messias, um falso profeta. João negou ser os 3 primeiros. Os líderes continuaram pressionando João a dizer quem ele era, porque as pessoas esperavam a chegada do Messias, mas João enfatizou apenas a razão dele ter vindo, preparar o caminho para o Messias. Ele queria saber quem João de fato era, mas João queria que ele soubesse quem Jesus era. E Jesus era um retrato perfeito de Deus e um mestre perfeito da verdade divina. Vemos aqui que ele também era um sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. O sistema sacrificial do Antigo Testamento exigia que o Cordeiro imaculado fosse morto no altar, no lugar da pessoa. Mediante sua morte, a pessoa podia ser perdoada de seus pecados e receber uma nova oportunidade. Ao morrer na cruz, Jesus cumpriu os requisitos daquele sistema sacrificial de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos dá uma chance de começar de novo a respeito de quão terrível tenha sido nosso pecado. Assim que André se encontrou com Jesus e recebeu quem ele era, foi rapidamente contar as boas novas aos outros. Nós o vemos nesta passagem andando apressado para encontrar seu irmão Simão, a quem levou a Jesus de imediato. Quando experimentamos o poder de Deus em nossa vida, devemos demonstrar a mesma avidez
de compartilhar com os outros a nova esperança encontrada. Essa é uma parte importantíssima do crescimento espiritual. Daremos grandes esperanças aos outros quando compartilhamos com eles as boas novas de Deus e seu poder para libertar. Também seremos encorajados a perseverar quando nos lembramos de todas as grandes coisas que o Senhor fez por nós. João, este homem era diferente de todos os outros. O que você vai fazer em relação a ele? O que podemos aprender com o pensamento de João? João, ele foi um instrumento. Ele deixava claro que ele queria preparar as pessoas para a volta de Jesus, né? Ele não era o Messias. E da mesma forma, a gente, em tudo que faz, devemos demonstrar que somos instrumentos de Deus. Fazer as coisas para que os outros não idolatrem, não te vejam como o ponto principal, e sim o caminho, né? Uma passagem ali para o encontro com Deus. E nessa palavra-chave que foi o planejar, né? Com o exemplo de Abraão, devemos seguir os mandamentos de Deus e buscar novas terras. Aquele jovem que, né, tá na casa da família e tudo, precisa crescer espiritualmente, pessoalmente, para que um dia ele possa também ser parte de uma grande família, constituir a sua família, sair das terras comuns dos seus pais, para que possa prosperar e ter um encontro mais forte com Deus. Bom, agora eu vou deixar uma oração para a gente finalizar e agradecer a atenção. E nos erros, acertos, a gente vai sempre aprendendo e crescendo, né? Isso é para o meu crescimento espiritual, que eu possa entender mais o nosso devocional. Senhor Deus, eterno Pai, humildemente queremos agradecer por mais esse devocional, segundo dia. O Senhor possa estar presente sempre, Senhor Deus, nas minhas orações, nas minhas leituras. O Senhor possa fazer da minha boca passagem de entendimento dos seus mandamentos, do seu planejamento, das suas orações, dos seus pedidos, né? E que a gente possa entender cada dia mais, Senhor Deus, e que possamos acreditar sempre na Tua Palavra, que pessoas possam acreditar mais na Sua Palavra e entender que tudo é possível com a Sua vontade. Agradecer por mais um dia, agradecer por nossa família, agradecer pelos erros, acertos, nas dificuldades, nas facilidades, por tudo que tem feito. Senhor, faça de mim um instrumento, Senhor Deus, para entender o Teu chamado, Pai. Agradeço por tudo que tem feito e por essa leitura, em nome de Jesus Cristo. Amém.